Bom, boa tarde. Tem algumas pessoas. É um grande prazer recebê-los todos aqui no Departamento de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em nome do professor titular, o professor Remo Suzana Júnior, digo que a clínica sentiu-se extremamente honrada em receber o evento dos senhores, tá? E conte conosco para futuros eventos, né? O Mário, e parabéns, né? O Mário, e a todos vocês pela iniciativa. E a informação, a gente estava falando isso na hora do café, a informação ela é essencial para que as ações possam ser tomadas. E nada mais é do que a educação, né? Então, quanto maior possibilidade que a gente tenha para divulgar informações e trocar ideias, eu acho que as ações serão realmente mais efetivas. Eu vou falar um pouco da reabilitação visual, mas o tema é tão amplo que eu fiz uma proposta para o Mário para que a gente faça um dia, uma reunião com vocês todos. Ah, tá. Uma reunião. Ah, em cima? Ah, tá. A proposta é fazer uma próxima reunião aqui mesmo, no Hospital das Clínicas, abordando a temática da reabilitação, né? Visual. Porque, considerando toda a complexidade do processo de reabilitação, eu acho que seria muito importante a gente discutir o acesso aos serviços de reabilitação, o processo de reabilitação e também acesso a tecnologias assistivas, né? Que muitas das pessoas que têm a diminuição da resposta visual secundária ao LEDER necessitam, tá? Então, está feito o convite, então o Mário vai organizar o próximo encontro. Eu vou falar muito rapidamente sobre alguns aspectos. Eu fiz uma aula muito extensa, não vai dar tempo de falar tudo, mas a gente vai abordar conceitos básicos na área da reabilitação da pessoa com baixa visão. Então, agora aqui, eu vou pular. E agradeço também, não só em nome do Hospital das Clínicas, mas também a Lara Mara, onde eu atuo desde a fundação, né, que é a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, e também ao novo serviço da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Governo do Estado de São Paulo, que é o Centro de Tecnologia e Inovação Jardim Humaitá, que agora está passando para a rede Luci Montoro de reabilitação, tá? Onde nós teremos, então, os serviços de reabilitação. Deixa eu passar aqui. Muito bem. Quando a gente pensa em ações para ganho da resolução visual, e o ganho da resolução visual vai fazer com que a gente tenha uma melhor funcionalidade e com isso o nosso desempenho no dia a dia irá melhorar, né? A gente não pode deixar de citar a doutora Eleanor Fay. A doutora Eleanor Fay foi nos anos de 1960, 70. Em 1980 ela lançou um tratado chamado Low Vision, Clinical Low Vision. E ela foi uma oftalmologista, é uma oftalmologista, mas foi uma das precursoras da atuação e na reabilitação da pessoa com baixa visão. Ela lançou, na época, na década de 1980, padrões didáticos de Fay, que a gente costuma chamar aqui no Brasil. Por que eu gosto de apresentar esses padrões didáticos? Porque os padrões didáticos fazem com que não só o profissional na área da reabilitação, mas também a pessoa com a dificuldade visual pense o que poderia ajudar na sua resolução, como ela pode melhorar a sua funcionalidade no dia a dia. Basicamente, são 3 padrões didáticos. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma rua, né, com alguns carros estacionados, tá? E uma pessoa andando nessa rua, e alguns prédios.
No primeiro padrão didático de FEI, chamado diminuição de transparência dos meios óticos, né, a gente vai ter, então, aqui ao lado direito, eu tenho a foto, a primeira foto que eu mostrei, da rua, com os prédios, uma pessoa andando, carros estacionados, e embaixo eu tenho a modificação dessa imagem quando existem alterações no globo ocular, e essas alterações relacionadas à diminuição da transparência dos meios óticos. Porque nós temos a córnea, nós temos o cristalino, nós temos o vítreo, que são meios transparentes. Mas em algumas situações oculares, nós podemos diminuir a transparência dessas estruturas. Como, por exemplo, numa cicatriz de córnea, como, por exemplo, num ceratocone, que é o aumento da curvatura da córnea, como, por exemplo, numa catarata não operada, né? Nós vamos ter o quê? Uma diminuição da resolução, uma diminuição do contraste da imagem, e vai ficar muito mais difícil a gente definir o que está à nossa frente. É como se a gente estivesse dentro de um fog, tá? Dentro de com um véu à nossa frente. Além disso, esse padrão também vai levar a uma dificuldade maior de tolerância à luminosidade. A luz vai ficar muito mais forte, eu vou ter a impressão que a luz é muito mais forte do que ela na verdade é, né? E eu vou ter também modificação de cores. Nesse padrão didático de FEI, é muito difícil a gente usar sistemas de ampliação, porque quando a gente pensa em baixa visão, a gente pensa em sistemas de ampliação da imagem, né? Para que tudo fique maior e fique mais fácil de ser percebido, tá? Então, nesse padrão é muito difícil ter uma boa resolução, mesmo com ampliação, mas a gente pode usar sistemas óticos que vão fazer o filtro da luz, para que exista um controle da iluminação e também um aumento do contraste, tá? Então, aqui são duas fotos de alteração na córnea, tá? São essas alterações que vão prejudicar em muito a resolução da imagem, tá? As principais causas, então, são cataratas, opacidades do vítreo, né, que é a estrutura interna, uma gelatina interna, lesões e opacidades de córnea, ceratocone, aumento da curvatura da córnea e também irregularidade no filme lacrimal. Se a gente pensar, mas o Leber, ele não leva esse quadro, sim, mas nós podemos ter associação ao Leber de alterações de outras estruturas oculares, fazendo com que esses sintomas estejam presentes, tá? Então, aqui, mostrando que toda vez que eu tenho uma diminuição da transparência de um meio óptico, de uma lente, que é a córnea, o cristalino, eu tenho uma alteração na dispersão, tem um aumento na dispersão dos raios que incidem sobre essa lente, fazendo então com que a luz fique muito mais forte para a pessoa, né? Seria a mesma coisa quando a gente usa um farol alto num dia com neblina, né? A luz, ela ofusca mais, ela piora a resolução, ela não resolve, tá? O segundo padrão didático de FEI é o defeito de campo visual central. Esse a gente está chegando, né? É o padrão didático mais próximo do que a gente vê no Leber, né? Seria a mancha central, não que essa mancha central a gente tenha noção de que essa mancha, a gente tenha consciência dessa mancha, mas é uma alteração na resolução do nosso campo visual central. Quando a gente tem uma alteração no campo visual central, nós temos alteração na área de maior resolução visual. Significa, então, que a gente vai ter que ampliar, né, a imagem para que áreas periféricas, retina periférica, campo visual periférico, possam perceber aquele objeto que precisa ser definido, né? Então, nesse padrão didático de FEI, ampliação é muito bem empregada, né? Lupas, sistemas telescópicos, ampliação eletrônica costumam dar excelentes resultados. Aqui, então, eu tenho a foto à direita,
daquela mesma rua, com os carros e a pessoa andando, e à esquerda eu tenho uma foto onde existe uma mancha central, tá? Esse é um padrão didático de FEI. Esse padrão geralmente está relacionado às lesões de vias ópticas, à degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de deficiência visual na população com mais de 50 anos, principalmente nos centros mais desenvolvidos, as retinocoroidites maculares, né, principalmente no Brasil, secundária à toxoplasmose, distrofias de cores, alterações retinianas, doença de Stargardt. Tá? Então, levando a essa alteração no campo visual central, a gente vai ter uma queda da resolução, dificuldade do alcance visual, dificuldade do reconhecimento de faces, né? Mas a pessoa vai ter uma boa orientação espacial. Por quê? Porque o campo periférico está íntegro. E quando eu preciso de orientação espacial, eu preciso de campo periférico, né? Então, dificilmente a pessoa vai ter tanta dificuldade em orientação espacial e na sua mobilidade, a não ser que a queda visual seja extremamente acentuada, tá? Mas a gente vai ter a orientação espacial preservada, né? Aqui, então, como vocês viram nas outras aulas, né? Uma alteração de campo visual central, tá? Isso não é consciente, isso é um teste, o aparelho, o equipamento que detecta. O que a gente vai ter é uma dificuldade do alcance visual, alteração de cores e alteração também da sensibilidade ao contraste, né? Sensibilidade ao contraste é a diferença de luminância em superfícies adjacentes, ou seja, um cinza claro sobre um branco é baixo contraste, um preto sobre branco é alto contraste. Quando eu tenho alterações de campo visual, eu posso ter alterações de contraste para contrastes mais baixos. Então, a pessoa precisa textos impressos em negritos, por exemplo, para melhorar a sua percepção, né? E várias outras medidas, né, para que haja uma melhor resolução visual. E o terceiro padrão didático de FEI é a contração do campo visual. Então, aquela imagem daquela rua com os carros e a pessoa, eu não estou conseguindo ver, eu vejo somente um fragmento daquela imagem. É quando eu tenho alteração do campo visual periférico, principalmente em doenças crônicas progressivas, como glaucoma, a retinose pigmentar em estágios avançados. Essas doenças fazem com que haja perda do campo periférico, um campo residual, então eu terei uma dificuldade muito grande de orientação espacial, eu preciso fazer uma varredura do ambiente para ter ideia do todo. Nesse caso, a pessoa obrigatoriamente precisa receber treinamento em orientação e mobilidade, em OE. O uso de recursos especiais para melhora da resolução visual não é tão fácil nesses casos, porque toda vez que a gente tenta ampliar a imagem fica tão grande que não cabe dentro desse campo visual tão contraído. Então, outros recursos, principalmente ampliação eletrônica, é muito bem utilizada nesses casos, tá? Aqui nós temos uma foto à direita de um fundo do olho, né, com nervo, com uma pequena palidez, mas alterações de pigmento difusamente distribuídos na retina, que é um quadro de retinose pigmentar, tá? Então, as principais causas da perda do campo periférico, casos avançados de glaucoma, de retinose pigmentar, onde houve grande fotocoagulação de retina, por exemplo, em casos de retinopatia diabética, onde foi necessário muita fotocoagulação, eu posso ter também alteração de campo periférico e também algumas doenças neurológicas, né? Então, a pessoa aqui, as pessoas usando bengala ou então tendo o guia vidente, né? A pessoa que acompanha, né? Que são medidas necessárias para que exista, né, a boa mobilidade, tá? E a melhor resolução visual, existem várias maneiras da gente obter essa resolução. Primeiro, sempre, na avaliação
avaliação oftalmológica, o oftalmologista vai tentar obter a maior resolução visual por meio do exame de refração. Tá? Quando a gente pensa assim, a pessoa com baixa visão, óculos comum não adianta. Não, precisa ser tentado. Porque já na década de 1960, o Dr. Fonda, o outro oftalmologista americano, já colocava que 15% das pessoas que vinham a serviços de reabilitação visual já tinham melhora da sua acuidade visual, da sua resolução, somente com óculos comuns, né? Que estão corrigindo a sua miopia, a sua hipermetropia, o seu astigmatismo. Então, é muito importante que a refração seja feita. Aqui um estudo que a gente fez, isso em crianças com baixa visão, mostrando que a refração, que o uso dos óculos para correção do seu grau é muito importante, tá? Muitas vezes não é feito da forma tradicional com o autorrefrator, mas a gente precisa fazer de forma manual, tá? Dependendo da posição do olhar da pessoa. Então, é toda uma técnica voltada para a baixa visão é utilizada para o exame refracional. Tá? Muito bem. Sim. Minha dúvida é a seguinte: isso quer dizer que em pacientes que têm Leber, que é o nosso caso, com baixa visão, eu posso ter de repente associado a um outro problema de visão, por exemplo, miopia e Leber, né? Isso é muito possível, né? Sim. Pode ser que o paciente não faça a correção com óculos da miopia, e isso é ruim. Está contando com isso que a gente deveria usar óculos para miopia, mesmo tendo Leber e baixa visão. Eu acho assim, quando a gente pensa assim, ou então a gente ouve, com baixa visão, óculos comum não adianta. Não é uma verdade, tá? Por quê? Muitas pessoas têm melhora da resolução com esses óculos simples da correção dos óculos, da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo. Mas como que a gente vai saber? Fazendo o exame e testando. Algumas pessoas, de fato, terão ajuda com o óculos. Outras, não. Dependendo da intensidade, quanto grau, é um grau mais alto, é um grau mais baixo, né? Então, precisa ser feito. Aqui no ambulatório do Hospital das Clínicas, muitas vezes, a pessoa chega com a expectativa de um recurso especial, sai com a receita de um óculos comum. Porque a gente viu que com o óculos comum, ela alcançou o nível de visão necessário para a realização de tarefas que ela deseja. Então, é muito importante. E é uma medida simples, tá? Então, precisa fazer. E outra coisa, Mário, não só pensar nas alterações funcionais do próprio Leber, né? Mas pensar que a pessoa que tem Leber, ela pode ter uma catarata, tá? Ela pode ter uma lesão de córnea, ela pode ter uma inflamação, né? Ela pode ter uma uveíte, ou seja, o Leber não evita que as pessoas tenham outros problemas visuais também, né? Ligados ou não ao aumento da idade, ao avançar da idade, mas outros problemas visuais poderão estar presentes, fazendo com que as dificuldades funcionais possam ser maiores, né? Tá? Então, para melhorar a funcionalidade visual, basicamente, nós temos auxílios da tecnologia assistiva, auxílios óticos, não óticos, recursos de informática e auxílios eletrônicos. A indicação vai depender do que a pessoa deseja fazer. Tá? A pessoa vai definir, eu quero ler, não, eu quero assistir melhor o cinema, eu quero andar melhor. Né? Então, todos os recursos vão ser indicados com base no que a pessoa deseja realizar. Muitas vezes, o oftalmologista ele tem a tendência de chegar a um determinado nível muito alto de visão, achar que a pessoa precisa ler jornal e às vezes não é o que a pessoa deseja. Tá? Então, com base em todo o histórico, a avaliação é que será determinada a indicação do melhor auxílio. E os auxílios podem ser óticos, não óticos, eletrônicos e de informática. Tá? Os óticos nós podemos ter de ampliação da imagem, são as lupas, os óculos especiais, né? Os filtros que vão fazer a absorção de parte do espectro visível da luz para melhorar a resolução. Por exemplo, a gente pode tirar do espectro visível da luz
uma parte da lente azul, da luz azul, para que haja um maior contraste e uma maior tolerância à luminosidade. Então, são lentes filtrantes. E também, em alguns casos de baixa visão, usar prismas e outros recursos de condensação da imagem, ou seja, diminui a imagem para que ela entre no campo de visão. Tá? Os auxílios não óticos, eu vou utilizar também, e auxílios não óticos, como a palavra diz, vão ser recursos que não vão usar nenhuma propriedade ótica, mas vão alterar condições do ambiente e condições do material. Né? Então, por exemplo, para auxílios óticos não óticos para leitura e escrita, eu vou usar uma prancha inclinada, eu vou melhorar, eu vou usar uma caneta mais grossa, um lápis mais grosso, para melhorar a visão de contraste. Tá? Eu posso usar controle da iluminação, vou escolher a lâmpada mais apropriada para o meu caso, eu vou escolher um foco de luz direcional para o material de trabalho. Nós sabemos que quando eu tenho uma queda visual e eu preciso aproveitar o máximo da função dos fotorreceptores, que são os cones que dão maior resolução visual, eu preciso ter um ambiente mais claro, porque eles trabalham sob uma iluminação maior. Né? Então, existem vários aspectos que podem ser mexidos no dia a dia da pessoa para que exista uma maior resolução visual, isso da parte não ótica. E quanto aos auxílios eletrônicos, eu posso ainda utilizar auxílios de ampliação para perto, são os sistemas eletrônicos de ampliação, e também os sistemas eletrônicos para longe. E também alguns recursos especiais para orientação e mobilidade. Tá? Quando eu penso em recursos de informática, eu vou pensar em recursos de ampliação, né? Programas especiais, o próprio programa, por exemplo, no Windows ou então no iOS, que eu vou utilizar recursos de ampliação ou recursos sonoros, recursos audíveis, ou a combinação de ambos. Tá? Por quê? Porque eu posso trabalhar com arquivo digital ou fazer ampliação que for adequada para mim, com aumento do controle do contraste, com o controle da iluminação, né? E eu vou usar uma distância menor. Então, aqui exemplos de sistemas óticos, né? Aqui nós temos lentes óculos com lentes convexas, que a gente tem que usar bem pertinho, tá? Aqui lupas manuais, que a gente tem diversos modelos, diversas ampliações, lupas de apoio, né? Também com diversas ampliações, tipos de iluminação acopladas às lupas de apoio. Lembrar que a lupa de apoio a gente precisa melhorar o posicionamento da pessoa, então precisamos utilizar pranchas inclinadas para que exista um uso maior dessas lupas. Tá? Sistemas telescópicos para longe, né, para aumentar a resolução da imagem de objetos colocados a uma distância maior, de cenas a uma distância maior. Lentes filtrantes para melhorar a resolução visual por meio da filtração seletiva do espectro visível da luz. Tá? Aqui, uma criança utilizando uma lente filtrante, aqui um escolar utilizando na escola uma lente filtrante, se no seu caso ele não tolera níveis normais de iluminação. Tá? E incorporar no dia a dia os auxílios não óticos com os óticos, né, em todas as situações do dia a dia. Tá? Aqui sistemas de ampliação eletrônica, então é um sistema de ampliação tipo desktop, que consegue ampliar até 50 vezes a imagem. Tá? Aqui outros sistemas, esse é um sistema manual, montado numa carcaça de mouse, que dá uma ampliação eletrônica e leva essa ampliação para o monitor de TV comum. Aqui sistemas que podem aumentar tanto para perto a imagem, são portáteis, quanto para longe. Tá? Então eu posso aumentar ver a lousa, né? E ver no sistema que está na carteira. Tá? Sistemas de ampliação portáteis também, que podem aumentar até 30 vezes, né, a imagem, e podem ainda incorporar
melhora do contraste e também polaridade reversa. Sistemas que fazem também esse aumento, mas que também fazem a leitura, são sistemas autônomos. Tá? Sistemas que usam tipo óculos, né, com uma projeção da imagem à frente dos olhos. Então, aqui à direita nós temos o eSight, que o Mário conheceu, né? E aqui à esquerda o Jordi, que foi um dos primeiros recursos que foram utilizados e foi relançado novamente. É claro que a estética e o custo não ajudam, né, o acesso. Tá? E lembrar tudo que vocês também já usam em tablets, em smartphones, né, seja Android, seja iOS. Né? E deixar aqui, eu acredito que muitos de vocês já usam um aplicativo da Apple chamado Seeing AI. Tá? O Seeing AI, ele tem, é um recurso, basicamente é um recurso audível, usando inteligência artificial, tá? E que ele capta a imagem e fala o que ele está vendo. Então, ele consegue fazer descrição de cenas, ele consegue fazer leitura de textos, leitura de documentos, leitura de notas, mas por enquanto somente notas boas de dólar, americano e euro. Real ele não lê ainda, né? Mas é muito interessante. Para quem tem um iPhone no Brasil, na loja, né, na App Store da Apple, custa $2, tá? Ele não está disponível em português, mas existe todo um tutorial para uso em português. Eu tenho esse tutorial que o professor me passou, eu posso passar para vocês, mas é um recurso excelente, muito parecido com o Orkun, que eu acho que vocês conhecem também, que o Orkun é um sistema muito parecido com o Seeing AI no iPhone e o Orkun no dispositivo acoplado na haste dos óculos, que também faz leitura e escreve cenas. Tá? É um recurso audível. Tá? Só que o Orkun custa R$20 mil. Né? Uma pequena diferença. Tá? Lembrar também que a tendência hoje, por exemplo, da Samsung, né, também é trabalhar a acessibilidade. A Samsung tem o Relumino. Né? O Relumino ele está disponível a partir do aparelho S7, né, utilizando óculos de realidade virtual, que a gente acopla o S7, a gente baixa o programa e o Relumino é um sistema eletrônico de ampliação da imagem. Ele faz ampliação para longe, para perto e para distâncias intermediárias. Tá? Então, são recursos que estão disponíveis e que a gente deve tentar usar. Tá bom? Mas o mais importante de tudo é que existem vários outros recursos, mas é que a gente volte a conversar sobre reabilitação. Por quê? Porque na reabilitação visual existem várias possibilidades e nós precisamos discutir como todos os recursos necessários para a pessoa com deficiência visual, com baixa visão ou com cegueira, podem ser acessíveis. Como a gente vai pleitear dentro da política pública que esses recursos de tecnologia assistiva cheguem à pessoa que precisa? Então, eu acho que é muito importante que a gente faça um próximo encontro abordando a reabilitação visual. Tá? Muito obrigada.